Olá, minhas queridas! Que prazer, que alegria estar aqui mais uma vez. Nós temos nos encontrado toda semana e cada mesa tem sido uma mesa muito específica, muito pontual para esse tempo. Deus tem trazido mulheres que eu admiro, que eu honro, que eu amo. E acho que essa mesa aqui é uma mesa de amigas. Vocês vão ver. Então eu quero te falar, não deixe de assistir, toda segunda-feira tem podcast às 8 horas da noite, tá bom? Então, se você tá aí agora, lembrou de alguma amiga, passa esse link para ela, porque essa mesa promete. É uma honra estar aqui mais uma vez e eu sempre falo, eu vou falar de novo. Curta, escreva, compartilhe. E eu vou explicar por quê. Não é muito a minha praia essa pegada marqueteira, mas é importante. Eu tenho recebido testemunhos de mulheres que nunca tinham conhecido o meu canal, mas que por causa de uma amiga que lembrou dela, que passou o link, ela assistiu e foi tremendamente abençoada, não por mim, mas pelo que o Senhor derramou aqui. Então, se inscreva, compartilhe, passe para uma amiga, tá bom? Sejam muito bem-vindas e hoje eu tenho uma mesa linda. É tão bom estar com elas. São duas, tá? Hoje é dose dupla. A gente está num trio aqui, cheio da presença do Espírito Santo, cheio do desejo de sermos usadas pelo Senhor como mães que somos, esposas comuns. Todas nós trabalhamos no mercado de trabalho, é vida real, é vida pesada, tem casa, tem máquina de lavar, tem pia cheia, tem menino que adoece, é tudo assim, tá? Então, você que tá comigo, vocês que estão com a gente aqui, se sintam uma de nós, tá bom? A gente tá nessa mesa e a gente quer te convidar. Você senta agora na sua mesa, pega um cafezinho, ou um suco, ou uma água, o que for, o que você quiser, para você estar conosco nessa conversa, nesse bate-papo que eu sei que o Senhor preparou. E eu vou apresentar com muita alegria. Elas são minhas amigas do coração. Eu encontro com elas não semanalmente, porque não tem jeito, mas eu adoraria fazer isso, de verdade. E eu tô aqui com a Luciana Nabuti, doutora Luciana Nabuti e Leidiane. Lu, seja muito bem-vinda, minha linda. Você sabe que você tem meu coração, vocês duas têm meu coração. Porque é uma amizade tão leve, tão, ao mesmo tempo que não tem interesse, tem, não é? Eu tenho muito interesse. Intencional, sabe? Eu tenho muito interesse de sentar e ouvi-las. A Lu me ensina, a Leide, então, tanta coisa que elas jorram pra minha vida, que eu realmente sou muito interessada em vocês. Não interesseira, interessada. Lu, eu quero que você se apresente, fale quem você é. Eu nem vou falar nada, gente. Agora eu só dei a abertura. Agora eu vou sentar aqui, ficar quietinha. Antes de te passar a palavra, nós vamos ter um conteúdo muito profundo aqui, para as mamães especificamente. Então, pega lá seu bloco de anotações, não deixe passar. Deus preparou coisas muito importantes, talvez que você já tenha ouvido, mas que não anotou e esqueceu. Então anota, nós vamos falar de coisas práticas, de coisas espirituais, enfim, da nossa vida, né? Do que Deus tem feito a gente viver e como Deus tem derramado muita unção sobre elas e a gente vai aprender muito. Então pega lá. Lu. Eu sou uma filha muito amada de Deus, como eu disse aquele dia, eu acho que eu sou a favorita, mas elas não ficarem com ciúme. Eu sou a esposa do Fred, a mãe do Lucas e do Samuel. Eu sou pediatra, escritora, né, também, nos 3 anos pra cá, Deus me presenteou com um livro maravilhoso para crianças, e eu tenho um trabalho hoje com a leitura da Bíblia com as crianças e um grupo com mães. Sensacional. Que a gente chama de mães posicionadas, que a gente tem equipado as mães também para estarem trabalhando junto com os seus filhos. Nós vamos falar muito sobre isso, mães posicionadas, segura aí, mães posicionadas. Leide, linda. A gente fala que a Leide é a nossa Barbie. Nossa Barbie. Eu recebo. E eu recebo. Gente, é um prazer, amigo, estar aqui.
Realmente essa mesa ela é muito, muito, muito especial. As duas moram no meu coração. Linda, linda! Então, meu nome é Leidiane Rodovalho, né? Eu tenho 2 filhas, a Alice e a Maria Clara. Eu trabalho com mães também. Esse é algo que Deus colocou no meu coração há 5 anos atrás para ser mais intencional. Então, tem, na verdade, uns 10 anos que eu trabalho com evangelismo infantil. Porém, eu agora, né, desses 5 anos, dos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado nessa questão de ser intencional com as mães, de ensinar as mães a ensinar os princípios em casa. Porque eu fazia isso, amiga, na igreja, né, na instituição. Então, de forma que 1 ou 2 dias na semana eu tinha essa criança, mas chegou o dia que Deus falou pra mim, falou, olha, eu quero que você ensine esses princípios pra mãe. Porque ela está com esse filho todos os dias, que encaixa muito no trabalho, né? No projeto que a Lu tem também. Eu também tenho um grupo de mães, né? Um projeto que se chama Mães do Reino, que eu entendi que essas mães, elas vão treinar essas crianças para realmente estabelecer, manifestar o reino de Deus, né, na Terra. Sou escritora, fiz pedagogia, estou envolvida também num projeto de uma escola do reino, muito especial, bilíngue, enfim, algo que Deus me deu um presente mesmo. E a gente é filha, né? Tá aqui para manifestar o Senhor, para amar, para ser amada, né? Prazer estar aqui, amiga. Que bom. Alegria demais. Elas são escritoras, gente. Eu vou falar da obra que elas escreveram aqui. E aí depois cada uma vai falar, obviamente, de cada uma delas. A Lu escreveu Guia Divertido para Crianças Felizes. Olha que lindo. Ele é todo decorado, não? Ilustrado. Ilustrado. Lindo por dentro. Um conteúdo maravilhoso. E eu lembro que você falou que recebeu esse livro, assim, né? O conteúdo dele no banho. Foi. Download. Um download do céu. Essas coisas que Deus faz. Você já tinha pensado em ser escritora? Nunca. Alguma vez na vida? Eu saí do banho, tava tomando banho, vou descer, era o começo da pandemia, e as crianças em casa, falei assim, gente, vou descer, eu vou falar pros meninos escreverem um livro. A ideia era eles escreverem e eu ajudar eles. E aí, troquei de roupa, na hora que eu peguei meu celular, de repente, gente, a hora que eu assustei, assim, acho que eu fiquei 1 hora e pouco escrevendo no bloco de notas do celular. Eu desci, eu lembro que eu desci a escada, e meu marido estava em casa já com os meninos, e eu falei assim, bem, escrevi um livro. Ele, hã? Aí eu tava em choque, assim, porque eu nunca pensei, jamais, nunca imaginei. Um download do céu, Foi, né? É verdade. E aí, assim, veio o esqueleto, né? Deus me deu todo, assim, praticamente todas as páginas. E aí, nesse dia, eu ia encontrar com a minha mãe e meu irmão pra jantar. Eu falei assim, vou ler pra eles. Aí todo mundo, nossa, ficou bom. Porque foi uma coisa que a gente nunca comentou, né? Nunca pensei. E aí, depois a gente foi ajustando a questão das rimas. Eu fui rimando, porque como é um livro que às vezes a mãe vai contar, então com rima ele fica musical. Então a criança gosta, né? E depois eu acrescentei o conteúdo de alimentação, porque a maior queixa no meu consultório como pediatra é meu filho não come, como que faz, né? Não quer experimentar coisas novas. E a última foi a questão da prevenção de abuso, que foi uma coisa que eu falei, como que eu vou pôr isso, Senhor Jesus, nesse livro? E Deus me deu uma estratégia muito lúdica, porque é um livro para crianças. Então eu precisava ter esse elemento que fosse leve. É um assunto pesado, que precisa ser falado, mas que fosse leve e acessível para as crianças. E aí a gente fez o livro, tem alguns QR Codes, que eu converso com as crianças, e em 3 deles, desses 6 QR Codes, tem a participação dos meus meninos. Um é na briga dos irmãos, o outro é na prevenção de abuso, e o outro nós fizemos um vídeo mostrando como é uma consulta pediátrica. Porque toda criança, às vezes, tem medo de ir no pediatra, chora, né? Fica com medo. Então, a gente mostrou como funciona, como que olha o ouvido, como que olha a garganta. Meu marido é pediatra também, então ele foi o médico, eu fui só de mãe. E os meus meninos foram os pacientes, para as crianças se identificarem. Meu Deus, olha isso. Mas no final, ela vai falar mais sobre ele. Então, é Guia Divertido para Crianças Felizes, tudo que uma criança precisa saber, tá bom? A Leide, passou na sua cabeça que você um dia teria um filho de papel, como a Vivi diz, né? Como esse, olha que coisa linda. Infância em 3D. Desconectar para se conectar. Meu Deus, tão necessário.
E aí, Então, como é que nasceu essa coisa não linda? imaginei, não pensava que fosse capaz, né? E Sei bem como é isso. você sabe, né? Sei muito bem. A gente sabe. Então, e nesse ano que eu escrevi, na verdade, eu escrevi, na verdade, alguns meses antes da pandemia. A pandemia começou em 2020, né? Eu escrevi ele em novembro. Eu escrevi esse livro em uma semana. Gente, vocês são muito fera. Por quê? Vou te explicar. Meu Não Deus. é assim tão simples, não. Que isso? Eu tinha já recebido uma palavra de que eu escreveria um devocional para crianças. E eu pensava em devocional, falava, gente, 365 dias, né? E aí eu começava, o que acontecia? Eu parava. E eu falava, nossa, 365 e tal. Eu desisti, sabe? Esqueci e tal. E foi tão interessante que nesse ano que eu escrevi o livro, 2019, eu recebi uma palavra profética novamente, falando assim, o Senhor tem pressa do seu livro. Você precisa começar, porque Ele vai usar o seu livro. Então, assim, você tá retendo a bênção, né? Eu falei, meu Deus do céu. E o ano foi passando, eu escrevi mais alguns dias lá, e uma amiga me procurou para falar assim, Leide, eu quero escrever um livro, e eu queria muito que você escrevesse o devocional, porque eu acho que tem tudo a ver com você, eu vou escrever a diversão, e uma outra amiga vai escrever as receitas, que tem a ver com os princípios do seu devocional que você vai escrever. E aí eu falei, nossa, mesmo? Aí eu, pra quando? Ela, pra esse ano. Gente, Olha, era a pressa, setembro. né? Aí eu falei, uai, lembrei na hora, né? Falei, gente, a palavra profética, né? Falei, sim, falei, eu vou escrever isso. E aí ela falou, são 21 devocionais. Eu falei, uau! Falei, nossa, melhorou dos 365, né? E aí foi tão interessante que Deus, na verdade, fez com que aquele projeto ficasse do ladinho, assim, eu escrevi novos devocionais, porque com esse alvo, né, de desconectar para se conectar. Então, escrevemos em 2019, ficou na gaveta, e só o ano passado, em 2022, que a gente sabe, gente, o processo, né, de um livro, ele não é tão simples, né? A gente precisa realmente valorizar demais, né? cada livro, sabe? Que você vê, porque ali teve suor, né? Teve lágrimas, Muitas teve... lágrimas. Né? Noites de sono que foram perdidas. E então foi isso, e foi, na verdade, o cumprimento de uma palavra daquele ano, sabe? E que eu pensava, gente, tá demorando esse livro ficar pronto, né? Tá demorando, mas incrível como o Senhor, Ele faz tudo no tempo dele, no tempo certo, né? Então eu vi realmente o que precisava, né? Um assunto tão importante, na época da pandemia a gente ficava assim, gente, é pra pandemia, né? Não era. Era pro tempo que foi, né? Então, assim, foi uma grande surpresa e é uma grande alegria pra mim, sabe? Quando eu olho pra ele assim, eu falo, gente... Quando ele ficou pronto a primeira vez, não é? É incrível, assim, você olha e você fala... Né? É uma sensação sou indescritível. eu que fiz, né? É porque Aí você tem fala... um tempo, igual a Leide falou, não é só escrever, né? Tem todo um processo que a gente vai gerando esse livro e vai, no nosso caso, que é livro infantil, tem ilustração, que aí você fala, não gostei dessa cor. Não, esse aqui não casou, né, Leide? A gente quer isso. Um vai e vem, e né? tem o texto, e tem a correção, e tem tantos processos, assim... E com o alvo, né, de edificar o reino nessas famílias, né, eu vejo, Marcinha, que nós somos tão carentes, sabe, de materiais realmente de qualidade para criança, que seja interessante, sabe, Sim. Tem muitos, mas assim, parece que o secular é sempre mais colorido, é sempre mais interessante, é sempre melhor, e quando a gente começou, eu falei, Senhor, eu quero algo que vai encantar, sabe, as famílias que vão abrir, na verdade ele não é bem um livro infantil, é um livro para a família, que para a família fazer com os filhos, né? Eu falo, sempre que eu vou fazer uma dedicatória, eu coloco o nome das crianças e família. Ou às vezes, quando eu sei o nome do pai, eu coloco o pai, a mãe, os filhos. Ela fez isso no livro que ela deu pro meu netinho, Benjamin, depois Caio, Bia e Benjamin. Mas esse seu livro é um convite a você andar na contramão do mundo, né? Sim.
porque é um convite para os pais se conectarem com os filhos, e aí depois você pode falar mais. Eu quero falar do livro dela. Porque Gente, a pessoa fez o meu prefácio. Não, e assim, eu vibro com esse projeto, porque eu realmente sou muito encantada. Porque o que a gente mais fala hoje na pediatria, tira esses meninos da tela. O tanto de lixo que tem entrado na mente das crianças, né, que a gente não tem nem noção, às vezes, através das telas. E aí a gente fala assim, tá, vai tirar da tela e vai fazer o quê? Por quê? Porque hoje os pais têm dificuldade, gente. É outra geração, né? O Tecido eu estava jogando com o menino, fui jogar o videogame que eu jogava. Ele falou assim, mamãe, estrinha é muito chato. Só anda pra frente, pra trás, é muito devagar, o gráfico é lento. Então, assim, o que a gente vai fazer? Então, às vezes, a gente até quer fazer, mas não sabe o que fazer. Então, o livro da Leide, ele é um livro, assim, que ele te conta, olha, você vai fazer isso, a brincadeira hoje Pega na mão dos pais. Hoje nós vamos fazer uma receita, é essa. Então, assim, você não tem que pensar muito o que fazer, facilita muito o trabalho dos pais. Então, eu acho que eu sou fã desse livro. Ele ela fantástico. Ela é suspeita. Eu falo... E ela escreveu não como amiga, mas como pediatra. Eu falei como pediatra, foi o prefácio. Amiga, e aí? Pediatra, mãe... E a graça alguém de Deus. Alguém que Deus tem levantado, que você tem sido levantada dentro da sua profissão, obviamente, mas você entendeu que tem muito mais do que só um título, uma especialidade, né? Como é que aconteceu essa junção, assim? Eu te encontrei na pandemia, eu acho que você estava nesse momento, assim, né, de entender, de organizar. Eu sei que nem tudo você sabe ainda, que Deus não te revelou, mas muita coisa... Eu acho que ele revela devagar, porque ele sabe. Senão a gente sai correndo. E no consultório, a gente trata muito físico. Só que nós somos corpo, alma e mente. Eu sou corpo, alma e mente, você. E os nossos filhos também. Por que a gente olha para as crianças como se fosse só corpo? Muitas vezes a gente recebe uma criança com dor abdominal, espírito, né? Com dor abdominal. Tá, ela pode ter uma manifestação física. Pode ser verme? Pode ser infecção de urina? Pode. Mas muitas vezes são problemas emocionais, que isso se manifesta no corpo também. Então eu comecei a enxergar as crianças como Deus enxerga, né? Como Deus nos fez, assim, a gente tem o DNA de Deus, né? Trindade, os três, tudo que a gente for ver tem três, né? Então, a criança também é assim, então não faz sentido eu cuidar da criança de uma parte só, isso é incompleto. Então, a gente precisa olhar para eles, e eu vejo hoje, assim, um ataque muito grande nas crianças, né? E muitas vezes as pessoas estão distraídas. As mães. As mães estão distraídas, pais, né? Não acreditam, não percebem. E às vezes, quando vai ver, muita coisa já aconteceu. Então a gente precisa, assim, estar muito atento, porque essa geração não é fácil para eles. Mas eles têm, e nós precisamos equipar essa geração. Então, eu lembro que quando a gente era pequena, acho que na casa de vocês também, a gente não podia ter televisão no quarto, a televisão era na sala. Tá, hoje o menino entra com o smartphone no banheiro e ele vai onde ele quiser. Aonde ele quiser, literalmente. Ele faz um tour pelo mundo. Então, assim, e aí? Meu Deus. Então, mas eu também creio que se nós estamos sendo mãe nessa geração, é porque o Senhor vai nos dar estratégias para essa geração. Né? E eu creio no avivamento dessas crianças. Eu creio que os nossos filhos vão ver Jesus voltar. Então, assim, a gente precisa estar preparando essa geração. E aí, é o que o Senhor tem me levado. E aí, quando eu vi, a gente estava com um grupo de leitura da Bíblia. Então, fala sobre... o CAC. Chama CAC, é Crescendo e Aprendendo com Cristo. Mas esse nome tem a ver com... Tem, esse nome foi um grupo infantil que eu, na igreja da minha mãe, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, toda segunda-feira tinha o CAC, a gente ia pra igreja. E aí, um dia, finalzinho de 2021, né? Finalzinho de 2021, a gente estava num almoço, domingo, depois da igreja, um almoço em um restaurante japonês que a gente gosta. E eu ia começar a ler a Bíblia. Sabe aquele projeto que, finalzinho de ano, vou imprimir um projeto e tal? Aí eu falei assim, mas meus meninos também precisam ler a Bíblia. Aí eu falei, mas pra mim é tão difícil estar sozinha, se eu tô com outras pessoas é mais fácil. Então vamos fazer alguma coisa pra eles. E tinha uma amiga que tinha feito alguma coisa assim, né? Uma leitura e tal. Eu falei assim, dá pra fazer esse trem com as crianças. Eu falei assim, meu filho, vamos juntar uns amiguinhos pra gente poder ler a Bíblia juntos. Aí, umas 15 crianças, mais ou menos. E aí... meu menino começou a ligar pros amigos, mas ninguém quis.
Ele ficou tão triste. Sério? Ele ficou triste. Aí eu falei, meu filho, não preocupa não, porque quando a gente vai fazer algum projeto, às vezes os mais próximos são os que mais põem a gente pra baixo. É assim. Sim. E aí, nisso, eu coloquei no Instagram e nós tínhamos ali umas 700 e poucas crianças. Meu Deus. E a gente foi o ano passado todinho, terça e quinta, e as crianças gravavam os vídeos nos outros dias, colocava lá, eles iam lendo, e terça e quinta a gente juntos. E esse ano, comecinho de janeiro, o Senhor nos surpreendeu. Hoje nós estamos com umas 3.500, 3.600 crianças. Uau. Como é que é? Vocês reúnem? A gente reúne, o ano passado a gente reunia no Zoom, Uhum. terça e quinta. Esse ano nós estamos com 200 e poucas crianças se reunindo simultaneamente. Então, eu tô tendo que trocar de plataforma, provavelmente eu vou pro Google Meet, alguma coisa nesse sentido, e nós vamos separar em salas, vou ter moderadoras que vão me ajudar, porque eles gostam muito de compartilhar. Sim. Então a gente lia, aplicava e compartilhava os pedidos, porque nesses pedidos, um escuta o pedido do outro, ora pelo outro, mas vê o milagre acontecendo na vida do outro. Então assim, quantos pedidos nós vivemos o ano passado, assim, de bebezinho, primo de uma das crianças que nasceu prematuro, teve que fazer uma cirurgia cardíaca, ele ficou 4 ou 6 meses internado na UTI e foi para casa. Nós oramos por essa criança. Então os meninos viram o dia que o priminho foi para casa. Então assim, foram vários milagres assim, e eu vejo que isso aumenta a minha fé. Sim, e aumenta a fé deles, porque quando a gente lê lá na Bíblia que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Pedro, de tantos ou de Paulo, mas tá lá. Agora, quando eu vejo que fez pertinho, fez na vida da Leite, fez na vida da Marcinha, isso me aquece, me dá mais fé, porque eu sei que ele vai fazer na minha também. Né? E esse tem sido um projeto muito lindo, porque a gente acha que criança não entende a Bíblia, tem que ser só Bíblia infantil, tem uma idade da Bíblia infantil. Então, agora eles estão preparados para o alimento mais sólido dessa geração. Eu lembro, quando a gente falou de carência de livros, não lembro da minha época de ter material. Esses dias eu fui arrumar as coisas, né, porque os meus meninos já mudaram a fase. Sem brincadeira, eu devo ter uns 20 tipos de bíblias infantis diferentes. De caderninho, de pintar, sabe? Que é esse que a gente leva para a igreja, ou um bloquinho, de caligrafia, de caça-palavra, de atividades, todos cristãos. Quantos DVDs a gente tem? Quantos canais no YouTube existem? Então, assim, eu creio que nós vamos ser indesculpáveis, né? A minha geração, porque nós temos muito material para apresentar, né? E tá surgindo. Aí, o livro didático realmente é uma carência. É uma carência. Livro didático quase não tem. Então, mas o Senhor tem levantado pessoas. Basta, procura, vai achar. Né? Então, a gente tem visto isso. Leite, estava pensando aqui, de tudo isso que ela falou, porque isso parte, é necessária a consciência de uma mãe, né? Sim. Quando você falou de mães posicionadas, eu queria que a gente falasse das mães, porque nós precisamos olhar com muita misericórdia para as mães. Sim. Não é um olhar de julgamento, jamais, mas um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Porque muitas nem percebem que estão tão distraídas, nem percebem que estão perdendo seus filhos dentro de casa por conta de tela, por conta de um monte de coisas, né? Como que a gente pode despertar essas mães, assim? Eu acho que vocês duas vão poder falar sobre isso, mas queria te ouvir com esse olhar de, vem cá, deixa eu segurar na sua mão, a gente precisa fazer isso. Sim. Eu acho que o primeiro passo para isso é você falar, eu sou igual a você. Eu também tenho as mesmas dificuldades que você. Né? Eu não faço o meu devocional diário com as minhas filhas, porque é muito fácil e lá em casa a rotina é maravilhosa, funciona todos os dias. Então tem dias que são difíceis, então eu sei o que você passa, eu sei o que você sente. E é tão interessante que não é porque a gente, como mãe, a gente não faz porque a gente não quer, sabe? Eu entendi muito isso. Nós não fazemos em algum momento porque nós não temos a medida da revelação necessária ou o momento pelo qual eu tô passando é um momento difícil que eu não tô sabendo lidar. Então, o que a gente precisa? De alguém, né? Alguém que fala, olha, calma,
Tá tudo bem, tá tudo certo, vamos juntas. Eu sei o que você tá passando, eu sei o que você sente. Porque às vezes eu vejo, né, nesses IGs de maternidade, é um padrão tão elevado, sabe? Assim, é uma diferença tão grande, é uma distância tão grande do que eu vivo diariamente. Eu não falo eu necessariamente, mas você imagina uma mãe que acabou de se converter, ou uma mãe que estava lá insensível, passou por momentos muito difíceis e ali de repente ela vê uma mentora, uma mãe, uma pastora, alguém falando, olha, aqui em casa é assim. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Família Menina Margarina. acorda, faz devocional de manhã, enfim. Isso é muito ruim, porque a gente fala de uma acusação, né? Sim. E não tem como uma mãe que se sente acusada gerar. Ela vai. Isso mesmo. Então ela precisa ser livre dessa acusação primeiro, para ela entender, tipo assim, estamos todo mundo no mesmo barco. Vamos pegar nas mãos? Vamos juntas? Vamos crescer juntas? Eu entendi isso, sabe, Marcinha, porque no início era cobrada assim essa perfeição. E não existe perfeição. Só Cristo perfeito, né? Então, assim, eu entendo isso, sabe? Essa humanidade. A gente precisa ter essa compaixão mesmo. Então, eu acho que ela só vai ser ativada, despertada, quando ela se sentir amada e pertencente. Peraí, aqui tem uma comunidade que passa por tudo que você passa. Aqui, nós somos mães que nós precisamos umas das outras para crescer, né? Para estabelecer mesmo uma nova cultura familiar. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Como mães que têm entendido do reino, nós precisamos estabelecer uma nova cultura familiar. E às vezes a gente tá no automático. Então, quando você percebe uma mãe que te aceita, né? Como você é, que te abraça, que fala assim, olha, eu sei o que você tá passando. Aí é muito mais fácil falar, então quer saber? Deixa eu te contar isso tudo. mesmo. Tá difícil demais. Ou então ela fala, você não sabe de nada, você vai ficar sabendo agora, que aí você abre o coração. Enquanto você estava falando, eu me lembro de Maria e Isabel. Eu gosto muito de falar das duas, em vários sentidos, mas enquanto você estava falando, eu me lembrei, né? Imagina, Maria quando foi depressa para a casa de Isabel, por uma direção até do anjo, né? O anjo falou para ela fazer isso e ela foi. Imagina se Isabel, que era mais madura, que já sabia muita coisa, recebesse Maria com um olhar de condenação, com um olhar tipo, mas como assim? Como isso foi acontecer? Porque Maria já tinha medo e insegurança suficiente. Ela não precisava de mais. Ela precisava de alguém que a acolhesse. Ela precisava só de um abraço. Antes de perguntar qualquer coisa. E é muito lindo isso, quando a gente se coloca nesse lugar de uma mulher que a gente sabe quem a gente é. A gente não tem porquê. Às vezes me intriga. Mulheres que se colocam num patamar mais elevado, o nariz arrebitado. E a gente sabe que elas são iguais a gente. Os mesmos perrengues, a gente passa por tudo isso, né? Mas Isabel teve esse coração acolhedor. Ela não perguntou, ela recebeu. E ela foi uma mulher posicionada para aquele tempo. Deus havia preparado ela por causa do coração dela, por causa desse coração que não julgava, certamente, né? Senão não teria nem sido ela. Então a gente precisa ocupar esse lugar de Isabel, assim, de olhar para outras mães. E aí eu falo, não falo da idade, não, gente. Eu falo de um coração pronto a abraçar, de um coração pronto a acolher, né? Mesmo eu não sendo perfeita, como você disse, mesmo a gente sabendo muito bem aonde a gente falha, e falha muito, mesmo sabendo quão mancas nós somos. Às vezes a falha daquela mãe ali eu nunca tive, mas eu não posso me gabar disso, porque amanhã eu posso precisar dela, e é isso que é misericórdia, né? Misericórdia é você colocar o seu coração na miséria de outra pessoa. Miséria não é miséria financeira, não, é alma, é coração, somos corpo, alma e espírito. E isso que você falou é
ele é bíblico. E Deus é tão lindo que ele sabia que nós mulheres precisamos da comunidade. Sim. Eu lembro quando o meu filho mais velho nasceu, eu falei assim, gente, 2 pediatras dentro de casa. Eu adoro essa história. Não, gente, ótima. essa história, e ela gente, é verdade. Presta atenção nisso, gente, presta atenção. Porque eu falei assim, gente, 2 pediatras, costumava dar 3 plantão por semana à noite, tocava a vida. Nós não vamos precisar de ninguém, pensei, né? E aí nasceu o Lucas, meu primeiro filho. Gente, mas é um cansaço. Eu lembro que minha mãe chegava, eu chorava. Aí depois minha mãe ia embora, eu só chorava porque eu tinha alguém pra conversar. E aí, com 40 dias, eu tava dando banho no meu filho, que nos primeiros banhos, gente, era assim, ó, o sabão. Essa música, vocês falaram, né? Claro. Pelo amor de Deus. Mas no final, eu lembro, assim, que foi próximo dos 40 dias, eu tava dando banho no meu filho como quem lava uma louça. De tão cansada. Eu falei assim, ô papai, tá tudo errado. Sim. E a hora que você falou de Maria e de Isabel, de procurar um conselho, nós precisamos dessas orientações. Porque igual a Leide falou, no Instagram, gente, você não posta você sem maquiagem quando você acorda de manhã. Você não posta seu filho lá quando ele fez cocô e sujou tudo. Você não posta sua casa bagunçada. Na hora da birra, na hora da birra. Ninguém, você não posta nem ninguém. Suas olheiras, né? Suas olheiras, enfim. Só que o que eu vejo hoje, que é uma coisa que tem me preocupado muito nessa geração mais nova? O local onde a gente busca o conselho. Porque com a pandemia, acabou esse negócio da gente passar o domingo na casa da mãe, da tia, da avó. E quando você ia pra casa lá do almoço da família, tinha aquela tia que você não gosta, mas que dava palpite. Esse menino tá mais, esse menino tá gordo, esse menino não sei o quê. Né? Ele não faz isso, faz aquilo. Ficava dando um palpite que você não queria. Ele não tá engatinhando ainda, não? Isso. Mas não nasceu dente? Mas que no fundo, ali, vinha uma palavra com amor, que vinha um ensinamento de uma experiência, né? Enfim, e a gente perdeu isso. E essa geração tá muito rápida. Hoje, gente, a gente ouve o áudio do YouTube, do WhatsApp 1.5, 2.0 e a gente não quer mais ter paciência com quem conversa devagar. E a maioria dos idosos, das pessoas mais velhas, conversam normal, né? Devagar, normal. Né? Devagar para essa geração. E elas buscam tudo na internet. Como se tudo... Sem filtro nenhum, né? Porque a internet é terra de ninguém, né? Cada um escreve, põe um método que quiser e vai postar, né? E aí compra um seguidor, você vê que tem muito seguidor e acha que é de verdade aquilo ali, mas enfim, não é. E aí começa a buscar isso. E cadê aqueles conselhos de avó? Aquelas coisinhas de avó, da tia mais velha, da mãe. Então eu vejo você tá no consultório. Ah, minha mãe não sabe de nada. Como assim não sabe de nada? Ela passou por muitos anos. Pode ser um pouco diferente, algumas coisas mudaram hoje. Mas a gente não pode desprezar 100% o que aconteceu lá atrás. Tem uma história. Né? Então, tem algumas coisas que mudaram, sim, na minha área. Então, da pediatria, muitas coisas mudaram. Tem algumas coisas que eu falo, olha, traz sua mãe aqui, traz a avó, vamos conversar junto, joga a bola pra mim, não discute com ela, deixa que eu falo, né? Porque vai me ver uma vez por mês, né? Então, tá tudo certo. E aí, mas perdeu essa referência. E aí eu acho que é onde tem surgido muitos problemas. Então acho que a gente tem que resgatar a paciência de ouvir o mais velho, de levar em consideração a sabedoria, né? Que aquela pessoa... bem que a gente não pode falar que idade é igual sabedoria, né? Que tem um povo que envelhece não adquire sabedoria. Mas sim, todo mundo tem uma pessoa sábia para você aconselhar. Olha na sua família, às vezes a mãe de uma amiga, se a sua mãe não for, né? Então, assim, resgatar isso eu acho que vai facilitar muita coisa também. Leide. Então, só uma colocação, porque quando você falou sobre Marta e Maria... Maria e Isabel. Maria e Isabel. Marta e Maria. Maria e Isabel... É tão interessante quando a gente vê o anjo falar com Maria, e Maria ali não tinha, parece que naquele primeiro momento não tinha fé suficiente, fala, mas era tão impossível, né? E quando nós andamos juntas, né, com mulheres que o Senhor levanta, né, que expressa o Senhor, a gente entende mais fácil o mover de Deus, o que Deus está fazendo. Então, quando o anjo falou assim, mas deixa eu te falar, eu sei que é difícil para você entender, mas lá na casa de Isabel já está acontecendo. Lembra? Né? Lembra de Isabel, que também era estéril, que também era impossível? Então isso é tão bom, porque nós podemos alimentar do testemunho da outra e ser fortalecida nisso, né? Então às vezes você pensa aí, nossa, mas aqui é impossível. Peraí, eu quero te contar aqui Deus está fazendo. Então ele também vai fazer aí.
né? Ele também vai fazer aqui, ele também vai fazer, ele vai fazer, porque ele está fazendo, né? Eu lembrei na hora disso, e isso é maravilhoso, por quê? Porque a gente sai desse lugar de incredulidade e vem para o ambiente da fé, né? A condenação, ela é do diabo, né? Não tá para nós fazer isso. Jesus não fez isso. Não. Por que a gente às vezes olha julgando, né? Eu acho que por mais mães assim que se levantem com esse coração de peraí, vem cá, não sei como é que nós vamos resolver isso aqui, seu problema não, mas vamos, vem cá, chorar junto a gente vai chorar. E às vezes é só isso que a gente precisa, de chorar junto. De saber, de saber que alguém tá aqui me aceitando como eu sou, porque, gente, onde tem uma mãe perfeita? Me fala. E a culpa que vocês falaram, ela é um péssimo sentimento, uma péssima companheira, porque ela te leva a fazer coisas que vão ser muito mais danosas, às vezes pela culpa, né, que a mãe sente, ela trabalha o dia todo, sente culpada porque fica pouco tempo. Aí ela vai geralmente para dois caminhos, né, tipo, ou para permissividade, porque já não fico o dia todo longe dessa criança, eu vou fazer tudo que ela quer, que não é legal, ou pensa assim, nossa, eu tenho tão pouco tempo, preciso fazer tudo agora, porque, né, começa a ser autoritária demais. Então, a culpa, ela nunca vai ser uma boa companheira. Abandona a culpa e a gente tem que lembrar que onde a gente falhar, e nós vamos falhar muitas vezes, mas a gente tem a graça do Senhor. Que a gente não der conta, o Espírito Santo está completando ali, né, trazendo revelação, né, e algumas falhas vão vir, gente, isso é inevitável. Daí a gente pede perdão, chora junto, o filho aprende quando erra, como é que faz também, e aí a gente caminha, né? Falando de mães com filhos, a Leide trabalha muito com o temperamento dos filhos. Eu acho isso sensacional, porque também pode ser uma trava de fluir num relacionamento mais leve, né? De fluir numa maternidade que expressa mais o Senhor, que abraça o filho, quando a gente tem essa compreensão dos temperamentos. A mestra dos temperamentos. Fala um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Quando meus filhos eram pequenos, eu não sabia de nada disso. Talvez eu teria errado menos se eu olhasse para um e soubesse o temperamento dele é diferente do outro, porque a gente pode ter 10 filhos, né? Sim. Cada um vai ser diferente. E às vezes a gente quer... Para um foi assim, para o outro vai ser do mesmo jeito e aí não dá, aí dá ruim. Como é que a gente faz? Então, nossa, essa ferramenta, né, que é uma ferramenta que o Senhor nos deu, foi assim, reveladora, revolucionária para mim. Eu conheci ela há uns 5 anos atrás e foi maravilhosa, foi transformadora e de repente ela ficou engavetada. Aí quando veio um projeto nosso juntas, eu resgatei isso e eu falei, gente, olha, não é só ter o conhecimento, a gente precisa aprender a aplicar esse conhecimento, né? E essa teoria dos temperamentos é uma teoria que eu falo que ela não está na Bíblia, mas ela tem princípios da Bíblia, né? Então, você fala assim, mas a Bíblia fala de matemática? Não, a Bíblia não ensina matemática, o Senhor ensina o princípio. Né? Ele criou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, ele criou as semanas, os meses, os anos, criou o sol, a lua, enfim. E ali a gente vai entendendo, né, os conceitos. E essa questão dos temperamentos, ela é muitíssimo preciosa, porque quando você entende a individualidade, eu estava até dando um treinamento numa escola para professores, né, aprenderem a lidar não só com os alunos, mas com os pais dos alunos, né? Quando você entende a individualidade, né? Deus tem a soberania de Deus. Deus criou todas as coisas. E Deus criou de forma individual cada animal, né? Um voa, outro rasteja, outro, né, pula. E criou o homem, né? De forma individual. Então tem características que eu tenho, que a Marcinha não tem, que ela não tem. E é tão lindo que essa junção, né, esse quebra-cabeça, eu até falo sobre isso também no livro, uma das lições, que é o quebra-cabeça, é ensinando que às vezes, quando a gente fala sobre o corpo de Cristo, é um monte de pecinhas, né, se encaixando e Deus tá vendo o quebra-cabeça ficando pronto. A gente não vê, porque a gente é uma das pecinhas, né? E o estudo dos temperamentos veio trazer para mim clareza dessa individualidade, né, de como exercer esse autogoverno através do Espírito Santo, porque
você vai entendendo que tem filhos que eles são mais agitados, tem filhos que são mais quietos, né? Tem filhos que são mais falantes, tem filhos que são mais calados. Tem filhos que são nervosos demais e outros são muito passivos. Então, essas características, elas vão falar de um propósito pelo qual o seu filho foi criado, né? Então, às vezes a gente pensa assim, esse menino é quieto demais, não sei, eu tenho que ficar empurrando ele, né? Mas essa é uma característica que faz parte do propósito pelo qual o Senhor vai usá-lo para cumprir esse profético, né? Esse propósito. Então, esses temperamentos, eles vieram para trazer esse conhecimento para mim e me encantaram, né? Então, eu falo disso com amor. Qual o nome dos temperamentos? Para quem está assistindo a gente, ainda não sabe, nunca ouviu falar, é muito, muito interessante isso. Então, os temperamentos são 4, que são os temperamentos quentes. O colérico e o sanguíneo. O que é quente, gente? Quente ele expande, né? O quente, ele pensou, falou, bateu, levou, né? E os temperamentos frios, eles são o melancólico e o fleumático, que é o contrário, que o que eles se fecham, né? Eles são introvertidos, eles são mais a ação deles é para dentro, né? Enquanto os quentes, a ação é para fora. Enfim, aí a gente tem várias características, né, que a gente vai destrinchando esses temperamentos. Nós podemos ter mais de um temperamento, né? Por quê? Porque Cristo tem todos, né? Ele é o perfeito. Então, se nós somos imagem e semelhança do Criador, né? Nós fomos feitas a imagem, a semelhança dele, então a gente tem todos, mas tem umas que, né, tem um temperamento, 2 temperamentos aí que vão sobressair sobre os outros, né, que aí vai falar dos dons, das habilidades que nós temos. Eu lembro de você falar de uma experiência que você teve com uma das meninas, das suas filhas. Alice. Como é que foi? Porque isso eu lembro que foi tão simples, foi tão, assim, comum, mas foi uma chave que virou para você entender o comportamento dela. Sim. Então, a Alice é fleumática, mesmo temperamento que o meu. Que o meu. Que o meu. Então, vivendo no automático, eu vi ela uma criança mais quieta, mais passiva, boazinha, né? E eu queria que ela fosse mais, sabe, produtiva. Eu queria que ela lesse mais, que ela fizesse mais coisas. E ela era muito quieta. Ela precisa muito do tempo dela e tudo. E eu comecei a fazer com ela o que faziam comigo na minha infância. Então, quando eu fui, me aprofundei nos temperamentos, eu falei, gente, eu tô fazendo com a minha filha a mesma coisa que fizeram comigo. Eu tô rotulando ela, você é talenta demais, vamos rápido, vamos. Nossa, filha, não é que você sonsa. Olha só as palavras que vão saindo da nossa boca. Que na verdade, o que eu entendi? Por que virou uma chave pra mim muito grande? Porque eu entendi que era uma dor que eu tinha. Eu carregava rótulos, né? Eu carregava rótulos de sonsa, de lerda, de lenta, enfim. Então, eu tava querendo tirar minha filha desse lugar, né? Só que eu tava fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. E quando eu entendi isso, eu falei, gente, eu preciso entender, olha o tanto que é importante uma pessoa que é calma, que é tranquila. Por que eu tô querendo apressar minha filha, né? Eu não queria isso na minha infância. Se alguém me entendesse, né, ia ser tão diferente. E foi tão interessante que quando eu mudei em relação ao trato com ela, né, comecei a dar o tempo que ela precisava, entender como que ela funcionava. O temperamento, ele vai te ensinar isso, como o outro funciona, como você mesma, né, como a mãe funciona. Na verdade, eu falo que o temperamento primeiro é pra mãe, né? Aí ela entendeu aí ela parte pro próximo nível, né? E aí ela mudou. Essa menina, ela floresceu, sabe? Aí os livros que eu tentava tanto forçar ela a ler, ela simplesmente lia, ela simplesmente fazia. Hoje ela é uma menina, assim, que floresceu muito por conta disso, por eu entender que era simplesmente característica, era o jeito dela, né? E eu comecei a potencializar aquilo que Deus tinha criado ela, né? A forma que Deus tinha criado ela. É lindo isso. Porque no ímpeto de querer ser uma boa mãe, e você acha, no seu caso, você achou que estava sendo uma boa mãe, mandando ela, acelera, vamos e tal. Eu quero produtividade, vamos, né? Filha, né? Porque talvez como é que chama a sua outra filha? A Maria Clara. Maria Clara.
deve ser diferente dela. Então, ativa, rápida, falante. não Completamente. cabe comparação. Não cabe. Não cabe comparação. A comparação é algo muito desleal, né? Vamos Sim. falar a verdade. Muito. Rouba mesmo a alegria, traz danos terríveis para quem é comparado e para quem também compara. Não é uma coisa boa. Mas interessante. Então, fleumático, são os 4 temperamentos. Fleumático, Colérico, melan- sanguíneo. Fala aí. fleumático, colérico, sanguíneo e Melancólico. aí, melancólico. Tá vendo como é que eu preciso delas? Sabia que os 4 temperamentos, eles foram, eu acho que, não sei se você sabe, foi um médico, parece que Foi, um acho que foi psiquiatra, Hipócrates, né? mas Foi assim, Hipócrates. muitos anos atrás, séculos atrás, né, que trouxe isso e até hoje isso é respeitado, né, esses 4 temperamentos. Então, se você nunca ouviu falar desses nomes, procure os 4 temperamentos, busque entender como é que seu filho funciona, por que que ele é calminho, por que que ele é agitadinho, né? Eu sei que tem várias nuances que isso pode acontecer, mas detecta o temperamento dele. Você vai ter uma maternidade muito mais leve, né? Mais assertiva, inclusive. Isso que eu ia falar, essa palavra. Você se torna uma mãe mais assertiva, né? Por quê? Porque quando você entende seu filho, ele vai sentir o quê? Amado. Não, minha mãe me entende, né? Aham. Quando ele se sente amado, você consegue alcançar o coração dele. E aí você tem um acesso muito maior a esse filho do que quando você não entende como que ele funciona. Porque quando você fica tentando fazer com que seu filho seja diferente, ele fica pensando assim: eu tinha que ser diferente, não, eu não nasci certo, né? Eu não consigo mudar e aí eu não sirvo para minha mãe. Então aquele coração ele se fecha, né? Mas quando a gente entende como que é o nosso filho, como que ele age, funciona, você ganha o coração dele, porque ele se sente amado, pertencente, aceito, né? E esse é o grande alvo para mim dos temperamentos, não é nem nomear o temperamento, né? O que serve para que serve? É para isso, é para alcançar o coração do seu filho. Aí você vai falar do evangelho, você vai ministrar, você vai falar na palavra de Deus, ele vai receber, pronto, porque né? minha mãe me Tá ama. fofinho. Ela me aceita, ela me entende, né? Nossa, é isso, Poderoso, doutora? né? E essa questão da comparação, que quando você não aceita, a gente está anulando o que o Senhor fez. Se fosse pra gente ser feito em série, todo mundo igual, Deus não tinha que ter o trabalho de fazer cada um de nós com um detalhe, né? Até os gêmeos ali, univitelinos, são diferentes. Sim. Vocês vão ver que em uma semana a mãe sabe diferenciar quem é quem. Você olha e vê tudo igual, mas a mãe não, esse aqui é assim, assim, assado. Assim, é verdade. Nossa, olha isso. E o coração da criança, quando você começa a comparar, você anula, você quer que ele seja diferente, ele não se sente amado, igual a Lady falou, e o coração da criança ele não está aberto para nós todos os dias. A gente tem que estar ali pronto para poder pegar a brechinha na hora que ele abre. Então, quando a gente faz isso, a gente distancia. E aí você não acessa o coração. E ilusão nossa achar que a gente sabe tudo que acontece na vida dos nossos filhos, né? Ilusão. Quando eles são pequenininhos, a gente determina a hora de comer, o que vai comer, dormir, tomar banho. Mas pouco tempo depois, eles começam a ter os seus próprios pensamentos. Né? E a gente, como mãe, a gente precisa entender que nós não somos oniscientes na vida do nosso filho. E aprender a descansar no Senhor. Porque senão isso vira um peso. Sim. E aí, para conhecer os pensamentos, a gente vai pedir para o Espírito Santo nos trazer a revelação. Mas eu preciso ter um canal ali junto para o meu filho verbalizar. Porque como é que você vai adivinhar? Né? É muito complicado. Exatamente. E eles vão crescendo, você que já tem filhos adultos, né, Marcinha? Sabe como esse canal aberto de comunicação ele é fundamental. É fundamental. No início, você falou sobre mães posicionadas. Do seu ponto de vista, o que é uma mãe posicionada? Quando eu fiz o grupo ou o que Deus me revelou depois? O que você quiser falar. Quando eu coloquei esse nome, eu imaginei mães orando pelos seus filhos, intercedendo pelos seus filhos. E aí a gente foi ter o primeiro encontro das mães aqui em Goiânia. Eu com uma palavra linda sobre a garça, eu fiz uma coisa maravilhosa. 2 horas antes eu falei assim, não é isso, minha filha. Eu falei, Senhor, é o primeiro dia, eu não posso falar. Mas Deus me falou assim, uma mãe posicionada,
ela tem que estar posicionada em todos os locais, em todas as suas posições. Primeiro, como filha, você tem que saber que você tem um pai, né? Então, pai celestial. E aí é dele que você vai buscar as orientações, é a ele que é a primeira pessoa que você recorre quando você tem um problema, quando você acerta, quando você erra. Então, primeiro tem que entender quem eu sou como filha. Segundo, eu tenho que entender quem eu sou como esposa. Porque às vezes eu tô querendo criar meu filho, orar pelo meu filho, interceder pelo meu filho, mas desonrando 100% meu marido. E a aí... gente, só te cortando, quando fala muito da maternidade, parece que ela é desassociada do casamento. E isso é a maior mentira do inferno. Sim. Até porque a família existe sem os filhos. Sim. Quando você casa, você é uma família com o seu marido. Com o marido. Inclusive, muitas famílias não têm filhos. E algumas têm os filhos vão formar a família deles. Sim. Nós vamos passar a ser parente. Eu já virei parente. E isso é bíblico, né? E é saudável, né? Então, assim, e aí Deus falou... Para você ser posicionada como mãe, você tem que estar posicionada como esposa. Nossa. Você tem que honrar seu marido, porque se você não honra seu marido, seus filhos não vão honrar o pai, ou seus filhos vão buscar mulheres que não honram eles. Eu tenho 2 homens igual você. E eu falei, imagina, gente, se eu grito com meu marido e aí daqui 20 anos eu chego na casa do meu filho e vejo minha nora gritando com ele, porque se meu filho crescer ouvindo eu gritar com meu marido, ele vai entender que é normal a mulher gritar com o homem. Então, eu vou chegar lá e vou ver essa cena. A hora que eu imaginei, falei assim, sangue de Jesus tem poder. Não pode uma coisa dessa. E aí depois você se posiciona como mãe. E aí, né, então assim, tem uma hierarquia, Deus é um Deus de hierarquias, né, e quando a gente fala assim, amor de mãe, é como se a mãe bastasse pro filho, não basta. Não basta. Infelizmente a gente tem uma mentira do inferno, tem 2 grandes mentiras aí, que tempo não importa, né, que você tem que ter só qualidade de tempo. Nossa, eu sempre lembro de você, dessa frase. Olha, existe, como é que você falou? Existe. Não tem como você ter qualidade de tempo sem você ter quantidade de tempo. Funciona comigo e com você, com a lei de adultas. Nós vamos encontrar 6 horas, 7 horas, vamos discutir isso, vamos. Mas uma criança, o que aconteceu com ela assim, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ela não vai esperar você chegar 7 horas da noite, ela nem sabe o que aconteceu às vezes. Ou se aconteceu, ela já se distraiu, aquilo ali ficou dentro dela. Então, assim, essa questão de não ter tempo, isso tem enganado e tem afastado muitas mães, né? E essa questão do amor de mãe, ele é maravilhoso. Gente, mãe é do céu, mãe é uma coisa maravilhosa, mas nós não bastamos em nós mesmos para os nossos filhos. E o nosso amor, por mais que você ame seu filho, tem muitas coisas que você não vai poder fazer pelo seu filho. Verdade. Então, é o que eu vejo todo dia no meu trabalho. Hoje eu trabalho muito com emergência. O menino tá lá doente. A mãe daria facilmente o lugar para colher o sangue dela, para tomar o soro ela, para, né, tomar ela o remédio. Sabe o que ela pode fazer? Mamãe tá aqui, segurar a mão do menino, para fazer mais nada. Porque por mais que ela ame aquela criança, ela não pode mudar a história. E aí, o Senhor me falou, mas o amor que você tem por Deus, isso faz diferença. E muitas vezes, muitas mulheres se perdem na maternidade e colocam, inclusive, os filhos acima de Deus. E aí é uma outra inversão, porque a gente às vezes acha que idolatria é dinheiro, santos, etc. Às vezes é o próprio filho, né? Então, assim, quantas de nós teríamos coragem, né, de Abraão, de ir lá sacrificar o Isaac? E aí, o dia que eu entendi isso, que o meu amor por Deus precisa ser muito maior do que o meu amor pelo meu filho, e que o amor que eu tenho por Deus muda a vida do meu filho, aí é diferente, porque se meu filho me vê amando a Deus acima de todas as coisas, ele vai querer conhecer esse Deus da mãe dele. E o que a gente vê a Bíblia inteirinha falando? Deus é um Deus de gerações. É Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus. Então a gente precisa lembrar essa geração. Mas se meu filho não me vê aos pés do Senhor, se meu filho não me vê louvando ao Senhor, se meu filho não me vê amando esse Deus, por que ele vai querer amar esse Deus da mãe dele? Qual que é o sentido? Né? Qual que é a mensagem? Porque falar é fácil. Sim. E os meninos, as crianças não aprendem por fala, gente. Se fosse assim, você gravava um vídeo e deixava lá no YouTube falando. Repetir tudo que eles têm que fazer, vai dar certo. Eles vêm pelo exemplo. Então, assim, teve um dia
me marcou muito esse dia. Eu tinha um iogurte natural, gente. Ninguém gosta de iogurte natural, vamos combinar. Só eu gosto, entendeu? E aí, eu tava comendo, era o último. Não ofereci pros meninos. Não ofereci porque era o último, porque eu imaginei que eles não fossem gostar. E realmente, eu não queria dividir aquele lá, que eu tava com fome. E aí, eu tô lá comendo meu iogurte, sabe? Assim, quando você lambe a colher, saboreando. Aí chegam, o que você tá comendo? Não, é iogurte natural. Ah, não, mas não tem açúcar, não tem doce. Então, deixa eu provar, porque a minha boca tava tão boa. Acho que minha cara devia estar tão saboreando o iogurte, que aí veio um e quis. Aí passou um pouco, o outro viu que o outro gostou, já quis também. Resumindo, eu fiquei sem meu iogurte. Entendi. Mas por quê? Não foi porque eu fiquei, come iogurte, não, porque eu comi o iogurte. Com a cara boa. Você foi. Eu fui. Isso. Então, assim, eles viram. Você fez. Isso. Então, assim, isso parte de nós, ali do dia a dia. Eu sei que a gente fala muito secreto, e é muito importante. Inclusive, nós precisamos de secreto, até pra gente descansar, né? Tem horas. E nem que seja no banheiro, nem que né? seja no banheiro. Quem nunca, né, Quem gente? nunca, né? Sem companhia, de preferência. Mas os seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. Tudo bem que não vai render. Você vai ficar lá meia hora para ler 3 versículos, mas ele tem que ver a mãe lendo. Tá? Tem que ver a mãe orando quando surgir um problema, porque às vezes a gente quer separar os meninos dos problemas, porque eles não têm idade. A gente tem problema que você não tem que compartilhar com criança mesmo, mas tem problemas que eles podem participar. Para quê? Para eles verem o problema, para eles verem como é que você resolve o problema, e para eles verem a solução do problema e ver o milagre acontecendo na casa deles. Quem resolveu o problema. E quem resolveu o problema, né? Então, assim, a gente precisa ser intencional como mães em todas as ações, né? Então, a gente vai levar esse amor que a gente sente pelo nosso Deus e não falar e obrigar os nossos filhos, mas que eles vejam isso de uma forma genuína, da gente querer mais e a gente ter esse prazer, porque isso vai estimular eles. Aí nós vamos poder ter um Deus de geração em geração. E aí, quando o meu filho amar o meu Deus, isso vai guardar ele. Aí vai guardar ele do mau caminho, das drogas, das pessoas perversas, da maldade, né? Enfim, de roubo, de assalto, de tantas coisas que a gente tem visto hoje. Porque você vai lá na cadeia, seu marido, né, Leide? Vai saber muito disso. Domingo tá lá, todas as mães lá esperando. Agora pergunta, quantas daqueles ali deixaram de fazer alguma coisa porque a mãe amava ele? Mas se ele tivesse um amor genuíno pelo Senhor, o temor do Senhor ia guardar ele. Então, assim, às vezes a gente tira as coisas da ordem que deveriam ser, né? Eu tô lendo um livro chamado O Legado dos Avós. Maravilhoso. É um livro simples. Fala de coisas que você bem pontuou aí. Simples mesmo. Aí lá fala assim, se você quer que seus filhos e que seus netos andem com o Senhor, ande com o Senhor. Simples assim, né? Porque aí entra no que está em Provérbios 22, né? Ensinar a criança no caminho. Eu tenho que estar nesse caminho para eu poder ensinar. Porque às vezes eu nem preciso falar nada, mas ele vai me ver ajoelhada, ele vai me ver orando, ele vai me ver cantando, fazendo comida e cantando. Ele vai me ver num dia triste, mas ele vai saber que onde eu busquei a solução, que o meu olhar foi lá para cima. E é isso, enquanto a gente caminha, aí também Deuteronômio 6:7, né? A gente vai inculcar quando? A hora que levantar, a hora que estiver sentado à mesa, no dia a dia, no cotidiano. Se eu não tenho tempo, como é que eu faço isso? Não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que a gente tem muitas mulheres hoje trabalham, não é jogando essa culpa, esse peso, mas o Senhor dá estratégias. Dá. O Senhor dá estratégias e você consegue ser uma mãe presente, mesmo quando você tá fora de casa. Sim. E só o Senhor pode fazer isso. E faz. E faz. Eu sou prova disso, trabalhei a vida inteira, trabalho até hoje, e na época... Eu gosto muito quando você fala da sua mãe. Que você fala que sua mãe chegava, sua mãe também trabalhava. Minha mãe é pedagoga, trabalhou sempre os 2 turnos, mas houveram épocas que ela trabalhava os 3 turnos, né? Então, imagina o cansaço dela. Mas quando ela chegava em casa, gente, ela não precisava falar nada. A gente sabia que estava chegando uma mãe que acalmava o ambiente. Ela não chegava gritando, tô cansada. Não, para de gritar, menino. Não. Ela chegava cansada, mas ela sabia como organizar. E às vezes só o fato do o silêncio dela acalmava a gente. Olha. Imagina, sei lá, abre a porta e vê menino pulando no sofá e ela pula mais ainda. Se vê menino gritando, ela grita mais ainda.
Mas ela chegava, olhava, abraçava, tudo bem, tudo bom? Como é que foi o dia? Sabe, ela não despejava a raiva dela, o problema que ela tinha passado, nada disso. E ela estabilizava a gente emocionalmente, assim, E ela espiritualmente estava presente também. mesmo quando E ela estava presente. E naquela época a gente nem tinha esses artifícios que Não nós temos tinha, hoje. não. Porque hoje você tá do outro lado do mundo, você faz uma chamada com seu filho. Mas voltando uma coisa que você falou sobre o casamento, né? A mãe posicionada precisa ser uma esposa que honra e que ama o seu esposo. Eu acho que foi Hernandes Dias Lopes que uma vez falou assim, que um filho, ele não tem tanta necessidade de ouvir da mãe que ela o ama, quanto ele tem a necessidade de ouvir que o pai ama a mãe e vice-versa. Isso traz uma segurança emocional pro filho absurda, absurda, porque ele olha e fala, bom, eu tenho uma cobertura, né, a família, meu pai e minha mãe. Claro que, infelizmente, tem mães que criam sozinha porque não tem o esposo, se separaram, são viúvas, a gente entende isso, mas para aquelas que estão aqui com a gente, que têm o seu esposo, e a Bíblia diz, ela foi muito clara, é imperativo, honre o seu esposo. Não é se ele for bom, legal, bonitinho, me der dinheiro, nada disso. E às vezes algumas separaram e não consegue dissociar a pessoa do ex-marido e do pai. Do pai, nossa. Porque vai ser pai o resto da vida. E se o seu filho não honrar o pai que ele tem, apesar dele ser um péssimo marido na sua concepção, quem não vai ter as bênçãos que a honra traz é o seu filho. Meu Deus. Uau, gente, presta atenção. Então, assim, nós como mães, independente da situação... Eu sou filha de pais separados. E a minha mãe, por pior que fosse a situação, ela sempre insistiu. Você ligou pro seu pai? O que seu pai falou? E ela separava muito bem quem é o meu pai de quem foi o ex-marido. E hoje, assim, né? Quantas coisas a gente... Vocês viram, né? Lindo. Vocês veem. Então, vocês viram no meu aniversário como foi. Então, assim, isso foi uma... né? Não foi fácil, com certeza. Lógico. Meu pai é um paizão. Eu tive um paizão. Mesmo com erros e acertos, né, com todas as coisas, mas eu tive um pai presente, um avô super presente na vida dos meus filhos. Então, assim, às vezes a gente acha que não precisa, essa é outra mentira, né? Não, é muito complicado, a gente precisa, né? A mãe traz a nutrição, mas a segurança vem do pai. Então, assim, por mais que você queira trazer segurança para o seu filho, isso é um componente paterno. E a gente não pode esquecer que o nosso relacionamento com o nosso filho aqui, do pai, da mãe, imprime o lado de cima. Como é que o meu filho vai amar a Deus, conhecer a Deus? Primeiro ele vai ter que ver aqui, é como se a gente personalizasse por um tempo na vida das nossas crianças, né? Hoje a gente vai ver quantas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de pai. Porque não tiveram pai. Não conseguem saber que tem alguém que guarda eles, que protege, que tá com eles, que, né? Porque não teve esse referencial aqui na Terra. Eu me lembro que quando eu fui ler o primeiro livro sobre sono, né? Que quando eu tive a Alice, o primeiro livro que eu li foi Nana Neném. E é tão interessante que na introdução, são pastores, né, que escreveram esse livro, não vou nem entrar... você concorda, não concorda, né? Enfim, todo livro, gente, tem, né? Tem aquilo que você vai concordar, aquilo que não. Mas eu fiquei impressionada com a introdução. Eu gostei dele, viu? Meus meninos. Eu também gostei. Da Alice deu certo, da Maria Clara não deu, né? Os meus dois deram. Mas o que tinha... Tava ensinando lá, antes de ensinar qualquer rotina, qualquer sono, falando que entenda que o seu filho veio depois. Ele precisa ver você e seu marido se relacionando. Você precisa demonstrar... Gente, num livro falando sobre rotina, sobre sono, sobre como fazer comer, fazer dormir, enfim. E eu fiquei tão impressionada que ele falava assim, o seu filho tem que esperar você conversar com o seu marido, terminar o assunto que vocês estão falando, para ele entender. Olha o que não tem acontecido nesse tempo. Não mesmo. A Lu no consultório, ela atesta certamente isso. Então, você precisa fazer com que o seu filho espere você terminar o assunto para ele falar, porque isso vai mostrar para ele que ele é mais um e que ele veio depois. Então, se o filho sente que ele é o centro da casa,
você tá trazendo uma disfunção pro seu lar. E eu falei, gente, eu olhei pro Eduardo, eu falei, olha isso aqui, né? Tipo assim, eu nem tinha tido ela ainda, eu tava grávida. E aí eu falei, gente, isso é tão sério. E o filho vem, gente, é muito gostoso, é muito lindo, né? A gente quer dar tudo. Só que não é sobre isso, né? É sobre edificar um reino, né? Um lar pro reino, um lar pro Senhor. É ser uma família que expressa. Então, assim, a gente precisa entender como que são os princípios para você não se atropelar nisso, porque isso vai desdobrar em muitas outras coisas, né? Em tantas coisas, Leide, eu tô fazendo um MBA de gestão totalmente secular, né? Da FGV, e acho que na penúltima aula, no último módulo, a gente falou sobre isso. Porque quando a gente vai buscar profissionais, o que está acontecendo? É o rei, e hoje Maria é filho único, né? Muito. Então, ele não divide, ele não tem que ceder, ele não tem que relacionar com ninguém. Né? Aí, como que você põe essa pessoa dentro da sua empresa? Entendeu? Como que funciona? Não é só ele pode ter um excelente conhecimento técnico daquele cargo, né? Então, mas ele vai perder ali, você contrata pelo conhecimento e acaba demitindo pelo relacionamento. E isso é uma realidade hoje nas grandes multinacionais e empresas. Então, tem, assim, até no mundo secular mesmo, a gente vê como isso é importante. É o seguinte, a gente vai ter que voltar, porque esse assunto não é verdade, ele é muito sério. Como a gente... nem posso começar assim, não, porque é um assunto que eu gosto de falar, né? Porque tem a ver com limite, que às vezes mãe e pai não colocam e tal. Mas enfim, vocês voltam? A gente volta pra conversar sobre isso. Ai, gente, eu vou porque pensar. Nosso tema... desculpa, não sei se minha agenda... Você vai pensar também? Você dá conta de falar nada? Não. Na verdade, a gente não fala não, a gente né? não fala não, Eu achei tão lindo, uma das nossas amigas, ela me mandou um banner de um monte de mulher que vai fazer live com ela. Aí ela falou, só tô te informando que você tá também, tá? Eu amei isso, essa liberdade que a gente tem, né? Amei. Meninas, considerações finais pra gente finalizar. Nosso tempo, infelizmente, tá quase esgotando. Lu, deixa um conselho, né? A gente falou tanto de conselho aqui, né? Se você puder escolher uma coisa para investir no seu filho, assim, né? Invista no seu relacionamento com Deus e no relacionamento dele com Deus. Isso é o eterno. Não foque nessas coisas passageiras. É importante a profissão, é importante tantas outras coisas, mas essa vida é muito passageira. Não adianta a gente ser vitorioso aqui e não ter, né, a nossa vida eterna, né? Então, acho que isso, se você, né, pode fazer muitas coisas pelos seus filhos, mas eu creio que essa, pelo menos para mim, é a prioridade hoje. Invista no seu relacionamento com Deus, mamãe. E com seu filho, porque isso vai refletir, né, no relacionamento do seu filho, ele querer conhecer o seu Deus. Amém. Leide. Eu quero, na verdade, trazer um conhecimento, um dado. A agenda, né, do anticristo, ela tá muito avançada. Eu tive um treinamento no sábado, outro podcast. Meu Deus do céu. E onde eu fui, eu sabia muita coisa, mas eu não sabia a sequência dos fatos na educação. Então, você sabe, Deus falou tão forte no meu coração que eu até arrepio. Na verdade, quem vai estabelecer o reino, quem vai apressar a volta de Jesus, não são as instituições, sabe? Não são os grandes palcos, é a educação. Porque a educação já está contaminada, né? Então, eu quero falar para você, mãe, sabe? Dê tudo que você tem para você colocar esses princípios no coração do seu filho. Sabe? Não é tempo de dormir. Não é tempo da gente ficar achando que não é com você, é com você. É comigo, é com a Marcinha, é com a Lu. Então, é tempo de posicionamento, por quê? Porque tá muito acelerado. Então, não vai esperar. Não vai esperar. É hoje, é agora, é o que eu tenho para fazer, é o máximo que eu posso fazer. Você vai fazer tudo? Não, a gente não consegue.
mas eu quero deixar essa palavra, sabe? De despertamento. É chegado o tempo que nós não podemos mais dormir, né? Acorda, levanta você que dorme, desperta, né? Sabe? Desperta mesmo. Eu fiquei chocada. Como está o nível da educação, como que está sendo. Então tem uma agenda, vou finalizar com isso, tem uma agenda que está sendo concluída em 2030. Onde vai haver uma unificação dos currículos das escolas, tudo ensinando ideologias, pautas do politicamente correto, enfim, essas pautas todas que nós sabemos. Isso que a gente já está vendo, né? Que nós já estamos vendo. Né? Mas ela vai se concretizar. A gente tem muito tempo? Não temos. Tá? É isso que eu queria falar. Nossa, sério, você abriu aí para um outro podcast mesmo. Bom, obrigada, meninas. Muito obrigada. Que mesa profunda, que mesa valorosa. Obrigada mesmo pela disposição de vocês. Eu amo o que Deus tem dado para vocês e o que vocês têm feito com o que Deus tem dado para vocês. Esse é o caminho, vocês não estão sozinhas. Estamos aqui juntas, tá? Para ombrear uma com a outra. Amém. Obrigada. Meninas, é isso. A gente vai finalizar mais um Conexão Podcast. Lembra, passa esse link para sua amiga, que é mãe, que tá toda perdida, confusa, triste, angustiada. Porque a gente já viveu isso, a gente vive isso de vez em quando. E é tão bom quando chega uma mensagem, uma palavra. Sim. Então, pode compartilhar. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima semana. Um beijo.